Em nome da diretoria da Abracom, gostaria de dar as boas-vindas a todos, todas e todes, especialmente ao professor Silvio Meira, que está aqui conosco hoje, para propiciar mais, vamos dizer assim, a nossa reflexão sobre essa confluência que nós estamos vivendo no momento atual, vamos dizer assim, os impactos, né, desse cyber-human social, né, na comunicação. E, assim, ficamos muito estimulados aí com o seu livro novo, né, que faz essa aproximação do digital com a inteligência artificial. Eu, sem mais delongas, acho que vou passar a palavra ao Newton Lemos, que é o coordenador do GT de Inovação, e que está propiciando esse momento para nós e para todos os associados da Abracom, trazendo o professor aqui para essa importante reflexão. Newton, vou passar a palavra a você para conduzir aí, apresentar o professor e, enfim. Maravilha, maravilha, Sheila. Meu nome é Newton, tá? Como a Sheila falou, eu sou da Voz de Comunicação de Recife, uma empresa que trabalha há mais de 20 anos na área de comunicação, atendendo clientes em basicamente Pernambuco e Nordeste, e estou como coordenador desse GT de inovação. É um desafio sempre tentar trazer temas de interesse de todos, mas eu tive algum contato com o professor Silvio, uma época que eu passei na gestão da comunicação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, e já conhecia, evidentemente, a história dele, e esse convite surgiu para ele ajudar nessa reflexão, como o Sheila bem disse. Tá? Esse é o nosso terceiro evento desse mês. A gente fez duas reflexões sobre eventos que aconteceram recentemente, o Web Summit e o South By, e agora a gente vai ter a presença do professor Silvio aqui com a gente. Vou dar uma apresentação rápida, porque o currículo do professor Silvio é um pouco extenso, eu fiz um resuminho para a gente poder apresentá-lo aqui. Tá? Silvio Meira é fundador e cientista-chefe da TDS Company, professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, um dos fundadores do Porto Digital e presidente do conselho. O professor Silvio também é membro de uma série de conselhos e comitês consultivos de empresas como Magalu, MRV, Tempest, Zero Bank, Banco ABC, entre outras. São mais de 300 artigos científicos e centenas de textos sobre tecnologia da informação e os seus impactos, além de uma série de prêmios. O professor Silvio é formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, mestre em Informática e PhD em Computação. Tá? A gente pode abrir, professor Silvio, você tem uma apresentação para fazer para a gente, né? E aí essa abordagem que a gente conversou, de mundo digital, inteligência artificial, generativa. E vamos lá, está com você a palavra. Obrigado, Newton. Acho que está todo mundo me ouvindo aí. Eu vou compartilhar uma tela que tem meus slides aqui para a gente usá-la como base para um debate. Eu espero que possa contribuir em alguma coisa. Esse aqui é meu blog, silvio.meira.com. Passem lá, quase tudo que eu vou falar aqui está lá, escrito de uma forma ou de outra. E, no momento, lá há uma longa série de textos sobre efeitos de rede, que é o que fazem os ecossistemas e as comunidades habilitadas por plataformas digitais funcionarem. Esse é meu Twitter, eu todo dia escrevo alguma coisa lá para eu me lembrar que eu tenho que ler depois ou que eu acabei de ler. E hoje eu sou, como foi dito, cientista-chefe e fundador da TDS Company, um dos fundadores e professor extraordinário da César School e professor emérito do Centro de Informática da UFE. Nós estamos vivendo em tempos de transformação. Uma transformação, algo radical, porque a gente deixou de entender quais são os sinais que estão ao nosso redor. O que é que significam os dados que estão sendo emitidos ou criados por sistemas muitos que formam a nossa sociedade hoje. Nós temos alguma dificuldade também de entender o que está conectado com o quê e o que influencia o quê hoje nas redes. Ao mesmo tempo, um conjunto muito grande de novos sinais que são emitidos por novos agentes, não são interpretados propriamente por nós todos, para construir painéis que nos deem uma certa visão da realidade. E uma das razões pelas quais isso está acontecendo, talvez a principal razão, é que no último quarto de século a gente fez uma coisa extremamente diferente do que a gente vinha fazendo até então. A gente escreveu a sociedade em código.
tudo o que a gente faz hoje é mediado, é incentivado, é moldado, é recomendado, é limitado e habilitado por código, software, algoritmos. O resultado disso é o que a gente podia chamar de um mega DIPARA, um mega processo de transformação, uma mega transição entre estados da sociedade, da economia, da política e, por que não dizer, da vida pessoal. O espaço onde nós competimos, o espaço das nossas performances, foi redefinido. Havia um espaço físico, analógico, legado, por exemplo, os jornais impressos e das estações de televisão e rádio, e das lojas de rua e dos shoppings, e da necessidade de ir aos lugares para ter acesso às coisas, e esse espaço físico foi habilitado, modificado, estendido, e no sentido de extensão e modificação, ele foi talvez radicalmente redefinido, porque de repente as coisas vêm a nós. Ao invés de posse, a gente tem acesso. Ao invés de ir, as coisas vêm, reformatadas. Como se não bastasse essa criação desse plano físico-digital aqui, a gente viu o surgimento, nos últimos, principalmente 15 anos, tecnologias e plataformas que criaram redes sociais virtuais. É bom dizer que a noção de redes sociais é, na realidade, da década de 30, do ponto de vista de sociologia, mas as redes sociais começaram ali por 1999, na Coreia, em todos os lugares, onde também começaram os smartphones, só que eles não se ocidentalizaram o suficiente para todos nós usarmos smartphones coreanos hoje, só muitos de nós, e essa dimensão social da realidade passou a orquestrar, passou a articular, passou a ser a dimensão das conexões para quem já estava no plano físico-digital. A esse espaço a gente chama, na TDS, de espaço digital, o espaço de dimensões física, digital e social. Esse espaço é onde acontece, onde é criada, onde se redefine a economia. É onde a gente tem uma nova economia, e é onde as transições que nos afetam a todos, inclusive em comunicação, mídia, marketing e todos os outros mercados, estão se dando no momento. A gente está fazendo uma transição de fase de uma sociedade industrial para uma sociedade, uma economia de conhecimento, com rupturas extremamente radicais, por exemplo, em educação. Vou usar a educação como exemplo. Entende o suficiente de educação. Esse modelo de educação, o modelo bancário da educação, para um outro modelo de educação habilitado por espaço digital, dimensões físicas, as pessoas ainda existem de uma certa forma digital também, e social, onde as pessoas são rearticuladas nesse do espaço digital para trabalharem em rede com muitos outros agentes. Nesse a gente sabe de onde a gente está vindo, mas a gente não sabe para onde a gente está indo, e isso cria boa parte da reação ao caminho. Não quero ir, eu não sei para onde. Vejam, sempre foi assim. Na transição entre mobilidade movida a animais, cavalos, quase literalmente, para mobilidade movida a motores térmicos, literalmente, nenhuma fábrica de carroças e carruagens conseguiu fazer uma caminhonete, um caminhão, um ônibus ou um automóvel. Nenhuma fábrica de carruagens evoluiu, saiu de carruagens para automóveis. Agora não está sendo muito diferente. Apesar de todas as evidências de que a gente deveria aprender a fazer essas transições e de todo o conhecimento que existe, historicamente, inclusive, para fazer as transições, e do fato de que o livro fundamental sobre as transições foi publicado em 1911, se chama Teoria do Desenvolvimento Econômico, onde está a hipótese da destruição criativa de Schumpeter e da evolução da sociedade e da economia. Os humanos e os grupos de humanos e países inteiros se recusam a ler, a entender e a praticar a teoria da ruptura.
resultado a gente conhece. Mas agora o problema na educação é como a gente agregar o que está nas dimensões digital e social da realidade ao que está na dimensão física. Como escolher os componentes adicionais da realidade. Não há uma separação entre o físico e o real. O digital e o social também são reais. Não há como evitar mais isso. A gente não sabe, por outro lado, escolher os componentes das realidades social e digital que devem ser aliados aos componentes da realidade física para viver no mundo numa grande transformação, onde a dimensão física da educação continua funcionando assim. Essa é uma foto de uma sala de aula em 1940. Hoje, um professor lê um livro, na realidade ele pode projetar ele em PowerPoint, que é um pouco mais moderno, e essa leitura, indo para a rede neural dele, é emitida por voz para ir para os sensores de áudio dos alunos, que de alguma forma vão processar essa informação e vão transformá-la em símbolos num papel. Esse processo é revertido por um mecanismo chamado prova, onde os alunos vão capturar o que está no papel de alguma forma nas suas casas e vão tentar replicar exatamente como dado em mas não em sala. O resultado a gente sabe qual é. Essa é uma sala de aula na China. Na China, os alunos são obrigados a assistir a aula. Frequência batida, vamos dormir, que a gente tem mais o que fazer quando a gente estiver acordado. Para fazer isso que a gente está vendo aqui, a gente pode fazer com Large Language Models. O que Large Language Models fazem? Eles pegam universos textuais ou simbólicos, em geral, imagens, vídeos, codificam esses universos textuais em redes neurais, mecanismos digitais que simulam o comportamento de neurônios humanos, com muitas restrições, obviamente, e conseguem repetir isso muito bem, por mais incrível que pareça. Aliás, por mais incrível que pareça. Não é nenhuma novidade. Se tem alguma coisa que está codificada em texto, em símbolos de qualquer tipo, a gente certamente pode programar computadores para responder. Não só sabemos agora o que está no texto de treinamento, mas o que pode ser derivado do texto de treinamento em alguma escala, com uma precisão bastante razoável. Large Language Models passaram recentemente nos exames para exercer prática médica em vários estados dos Estados Unidos, para serem contadores e para serem advogados. Com nota 98 do exame da OAB do estado de Nova York. Nesse mundo físico da educação, a gente, de repente, viu que tinha a possibilidade de colocar uma dimensão digital. Começou com satélites. Mas o que foi que a gente fez? A gente colocou as pessoas na sala de aula, quietinhas, pegou a imagem do satélite, botou numa tela e disse, prestem atenção, que a sala de aula se mudou para a televisão. Nada diferente do que nós fizemos na pandemia, quando, pura e simplesmente, levamos a sala de aula e as suas projeções e os seus quadros negros para dentro dos laptops e dos smartphones das pessoas, como é este caso aqui. O processo é exatamente o mesmo. Um professor escrevendo um teorema numa sala de aula e um aluno copiando o teorema no seu caderno. Essa faceta desse processo é absolutamente bizarra. Um professor, usando uma tecnologia da época de Júlio César, em 2021, sendo filmado para ser transmitido para algum lugar, alguém copiar o que ele está fazendo no quadro, na sala. Esse é um processo que a gente chama de digitalização. Ele tem paralelo na história da transição
do cavalo para os motores. E tal exemplo mais claro e também mais obtuso disso. Esse é o London Steam Carriage, é o primeiro veículo automotor para transporte de passageiros no planeta Terra. Ele é de 1803, faz 220 anos este ano. Veja, aqui em cima tem o espaço de uma carruagem. Não sobrou, obviamente, nenhuma foto disso. Não tinha nenhuma foto disso, na realidade, em 1803. Aqui está, literalmente, a parte que carrega passageiros de uma carruagem. E isso aqui teve que ser levantado para uma altura maior do que a do ser humano, para colocar o engenho a vapor servir de força motriz para esse meio de transporte. Aqui de onde ele foi copiado. Tira o cavalo daqui realmente põe o Cantadas a uma altura que torna aquela coisa extremamente instável. Ela deve ter sido abandonada porque causou um número muito grande de acidentes. Quando a gente, na realidade, adicionou, no caso da educação, uma dimensão social, vejam que isso também aconteceu em mídia, em marketing, em varejo, em absolutamente tudo na sociedade, a gente adicionou uma dimensão capaz de causar os seguintes efeitos: conectar pessoas ou agentes em rede, pessoas, organizações e coisas. Conectar pessoas para que elas se relacionassem. Conectar pessoas que se relacionam para interagir e criar significados comuns nas relações, nas interações, das trocas cognitivas entre elas. Significados que serviam de base para criar cultura, transmissão situada de informação em contexto, que ajuda a formar comunidades onde acontecem transações. É isso que a dimensão social faz. Habilita conexões, relacionamentos, interações, significados trocados em comum, cultura criada a partir de significados, comunidades e transações. Mas a gente nunca nem tentou. Nunca nem se tentou apropriadamente, por exemplo, em educação. Aqui uma sala de aula moderna, informatizada. Um professor, tela dele, cada aluno com a sua tela, isolado, e o que o professor está lendo sendo projetado diretamente. Um livro projetado diretamente na sala de aula. Isso aqui é literalmente o fim do mundo. Mas o mundo é digital. Nós não temos volta. Digital e social no mundo não são e nunca foram canais. Canais são uma ideia de Lasswell, em 1948. Quem diz o quê, em que canal para quem e com que efeito. Canais lineares e unidirecionais. Rádio, a TV e o jornal. Uma banda bem estreitinha de retorno, ainda e até hoje. Em 1964, McLuhan radicalizou isso para dizer: esqueçam o contexto. O que interessa é o meio. O meio é a mensagem. Não interessa nem quem fala, de uma certa forma, e, obviamente, eu estou radicalizando a radicalização dele. Levou mais 32 anos até Manuel Castells, em 1996, dizer que no futuro, quando o mundo tivesse uma dimensão social, além da digital e da física, quando o mundo fosse digital, e isso já fazem 27 anos, tudo seriam fluxos, tudo seriam sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis, realizadas por agentes em rede sobre as plataformas políticas, econômicas e simbólicas da sociedade. Agentes interdependentes em rede. Quando a gente sai do mundo hierárquico e em silos da revolução industrial, das organizações legadas, comando e controle, a gente não sai de dependência para independência. A gente sai de dependência para interdependência no mundo que tem dimensões físicas, digital e social, e onde tudo
que acontece são fluxos, que às vezes começam no espaço físico, pura e simplesmente, passam pelo espaço digital, ou se articulam no plano físico-digital, mas sempre terminam nas 3 dimensões articuladas. Se a gente olhar para entretenimento, para educação, para mídia, de repente chegou alguém para dizer tudo vai ser projetado num novo canal, ao do metaverso. Durou pouco. Não está pronto, não tem infraestrutura para isso, não tem software para isso, e ninguém tem o hardware em casa. Mas há muito tempo a gente está vivendo a introdução de uma nova dimensão da performance na sociedade. Não é um novo canal, não é uma nova ferramenta, não é uma nova tecnologia, e apareceu muito recentemente na forma de bots, chatbots, como ChatGPT, que é uma dimensão da inteligência. Inteligência, se a gente olhar de perto, e em particular para a inteligência humana, é algo que tem 3 dimensões. A primeira delas é a nossa capacidade de processamento simbólico. Como é que a gente captura a informação do ambiente, como é que a gente processa e codifica essa informação como memória e capacidade de pensar. Essa é a dimensão computacional da inteligência humana, mas não só. A inteligência, a gente podia chamar de animal, que a inteligência artificial também é natural, como a gente vai ver daqui a pouco. A segunda dimensão da inteligência é a dimensão de socialização. A nossa capacidade de nos conectarmos, de nos relacionarmos, de interagirmos com outros seres humanos e criar significados comuns, como linguagens, por exemplo. É isso que nos torna gregários. A terceira dimensão da inteligência animal é a nossa autonomia. É a decisão de ficar ou sair. É a decisão de falar ou ficar calado. É a decisão de fazer uma pergunta ou ouvir uma pergunta. Essas 3 dimensões da nossa inteligência são compostas a inteligência individual de cada um. E educação faz uma coisa mágica. Educação é um transformador. Educação transforma inteligência individual em expertise coletiva. Cada pessoa em grupo trabalhando para resolver problemas que nenhuma pessoa conseguiria resolver sozinha. Cada pessoa em grupo de pessoas diferentes. Não são pessoas que têm as mesmas expertises que resolvem nenhum problema. Tipo, não são os economistas que resolvem o problema da economia. 2 dimensões de inteligência, no mínimo, para a gente fazer qualquer coisa quando a gente pensa em grande escala. Nossa inteligência individual e a nossa inteligência gregária, a nossa inteligência social. E aí apareceu IA. Para todo mundo, que não era de computação e não estava envolvido na pesquisa com isso, apareceu em novembro o ChatGPT. Mas, por exemplo, há 10 anos aproximadamente, ou um pouco mais, dependendo do país em que você esteja, análise de imagens obtidas por scanners de todos os tipos, máquinas de radiologia até tomógrafos, são feitas por inteligência artificial. Hoje, inteligência artificial analisa imagens médicas com a taxa de erro menor do que 1,5%, na vasta maioria dos casos, e menor do que 0,5% em muitos casos. Só para constar, isso é muito melhor do que humanos fazendo a mesma coisa. Mas tem detalhes que a gente pode discutir depois. IA aparece e cria uma nova dimensão da inteligência e da performance humana e das organizações quando a gente pensa grande. Não é a inteligência individual, a nossa capacidade de processamento simbólico, a nossa capacidade de socialização e da nossa autonomia.
A nossa inteligência individual, composta com a inteligência social como outra dimensão da inteligência, do espaço econômico e na sociedade como um todo, e agora uma nova dimensão, a inteligência artificial. Eu chamado inteligências individual, social e artificial, um novo espaço estratégico para criar, colaborar e agir. Vocês podem pegar nesse QR Code aqui no site da TDS. Esse texto foi escrito em menos de 50 horas, em 4 dias, 5 pessoas em conjunto, usando inteligências artificiais, inclusive para criar essa capa que está aí. A gente não teria conseguido fazer isso no tempo que a gente fez, inclusive porque num desses 4 dias era o Dia das Mães, era o domingo que era o Dia das Mães. E no sábado, muitos de nós não conseguiram fazer nada porque estavam procurando o presente das mães, como sempre, de última hora. Se a gente olhar para esse espaço dessas inteligências individual, social e artificial, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? A gente trouxe inteligência digital, ou na realidade, quando a gente trouxe o espaço digital para se articular com o espaço físico e o espaço social lá atrás, qual foi a primeira coisa que a gente fez? A gente digitalizou a sala de aula. Usou digital como um canal. É o que a gente sabe fazer. A gente não evoluiu muito, para muito depois, em 1948. A gente trouxe redes sociais, a gente também fez a mesma coisa. Influenciadores no espaço social da performance humana são basicamente estações de televisão e um único ator, o influenciador. Cuidado que a gente tem ao trazer inteligência artificial como uma dimensão da performance humana é a gente não fazer uma artificialização dessa performance, assim como a gente fez uma digitalização do que a gente fazia antes. Não transformamos os processos e até hoje, por exemplo, em mídia, em marketing, em publicidade, a gente continua agindo como se físico, digital e social fossem canais. E não são. São dimensões da performance. Do ponto de vista de inteligência individual, social e artificial, são dimensões da performance e o que a gente vai precisar fazer é uma transformação dessa performance humana para sair do modelo de indústria para o modelo de conhecimento, uma nova economia de conhecimento. E aqui vai ficar claro porque eu usei a educação como exemplo lá atrás. Porque na economia do conhecimento, todo negócio é de aprendizado. Uma razão bem básica. Quando a gente põe inteligência artificial no pedaço e ela consegue replicar o que os humanos codificaram tão bem, perceptivelmente, inclusive, quanto os humanos, o que sobra para os humanos é criar e aprender. É criatividade. Principalmente para humanos que exercem funções que estão codificadas na literatura e podem ser escritas em algoritmos. Eu não estou falando de humanos que montam carros. Eu não estou falando de humanos que limpam ruas ou podam árvores. Estou falando de humanos que atuam em processos na justiça, dão diagnósticos médicos, escrevem textos de publicidade nos jornais e textos científicos. Todos os negócios, daqui para frente, são de aprendizado. O que a gente fez também na TDS Company, e já estamos fazendo há 3 anos, foi criar uma plataforma que articula as inteligências individual, social e artificial para colaboração criativa. Se a gente quiser, estamos na sociedade
nas empresas que têm que aprender para sobreviver, o aprendizado coletivo. Fazendo o quê? Fazendo com que pessoas e suas inteligências individuais tragam expertise e experiências para a interação em redes de pessoas, fazendo com que inteligência artificial sugira conteúdo, pessoas interajam e inteligência artificial analise, interprete, interfira e compacte os debates no tempo e no espaço, fazendo com que inteligência artificial habilite e oriente performances individuais nas redes sociais de debate. Por que a gente está fazendo isso há tanto tempo? Faz uma reunião para tomar uma decisão ou para construir qualquer coisa, só 22% das pessoas que chegam na reunião realmente colaboram. 42% não dizem absolutamente nada. E 36% apenas cumprimentam as outras pessoas que estão na reunião. A gente montou um modelo para as pessoas divergirem, propondo hipóteses, debaterem essas hipóteses, analisarem as hipóteses e convergirem para tomar decisões para ação que vão levar, por sua vez, a mais divergências com novas hipóteses sobre o que fazer a partir daí. Esse é o mecanismo científico, aliás, de construção, de criação colaborativa de conhecimento, desde Platão e Aristóteles. A gente faz isso criando jornadas de debates incrementais, onde cada ponto é um conjunto particular de hipóteses sobre alguma coisa. A gente monta essas jornadas exatamente da mesma forma, só que estruturada e articulada, como pessoas colaboram em redes sociais, discussão como o WhatsApp. A gente monta jornadas que são mapas para atrair pessoas a participarem de uma jornada que é preparada a partir, literalmente, um ponto de partida, por exemplo, para uma aula ou para um processo de tomada de decisão, onde, nesse caso aqui, o exemplo de uma aula é estudar qual foi o impacto do poeta Gonçalves Dias, do ponto de vista de criação de uma identidade nacional brasileira e o que foi que influenciou ele nisso aí. Em particular, esse ponto de partida aqui foi criado por uma inteligência artificial. A gente chegou lá e disse, me diga como é que a gente estuda Gonçalves Dias. E daí aparece uma jornada de pontos onde as pessoas vão falar, nesse caso aqui, sobre Gonçalves Dias. Alguém escreve, alguém comenta, a gente analisa, as pessoas debatem, a gente pode ter uma inteligência artificial dizendo para a gente, no tempo, qual é a maturidade do debate. As pessoas estão focadas naquele debate, elas estão contribuindo ou é só um lero-lero que elas estão gerando ali? Quem está contribuindo? Quem está realmente fazendo o que deveria fazer? Será que a gente poderia ter um resumo do que está acontecendo num debate, por exemplo, num negócio de comunicação, onde 30 pessoas de uma agência e do cliente estão envolvidas há 3 dias tentando tomar uma decisão sobre alguma coisa? Sim, a gente pode ter uma síntese. Será que a gente pode chegar a uma conclusão com as pessoas concordando com alguma coisa, uma crença e consensos, a gente chegar a algum ponto de ação em função do entendimento que as pessoas têm do mundo, da possibilidade delas agirem sobre isso? Pode, inteligência artificial ajuda a gente a fazer isso também. A gente pode analisar o desempenho de cada pessoa, absolutamente cada pessoa, como é que ela contribuiu para a construção coletiva do conhecimento. Isso é muito útil, por exemplo, usando o IA para fazer em ambientes de aprendizado, como salas de aula, em ambientes de aprendizado como empresas, a sociedade do conhecimento, toda empresa é um negócio de aprendizado. Mas as pessoas podem se avaliar usando. Olha,
Olhando para esse debate aqui que eu estou participando, no momento você tem nota 7,8. A média do grupo é 7,4. Você está ligeiramente acima, é o que está dito aqui, mas você podia melhorar muito. Você podia aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre em nada. Absolutamente nada. E, obviamente, a gente pode criar mecanismos, isso aqui é um exemplo de como é que a gente cria uma demanda para umas pessoas escreverem um texto, escreva um texto sobre tal coisa. Esse exemplo aqui, escreva um texto sobre a redação do Enem. Escreva um texto que tem o formato de uma redação do Enem, o papel da ética e da cidadania na formação do indivíduo na era digital. Está aqui a descrição do tema, e uma vez feito isso, nessa plataforma, as pessoas podem, eventualmente, escrever a sua redação. Aqui o caso de uma redação sendo escrita. Se a gente disser quais são os critérios de avaliação, aqui a redação sendo avaliada, todos os detalhes, com a margem de erro, a nossa margem de erro atual é 2% ao redor da margem de erro da correção de redação do Enem, mas a beleza dessa história é que as pessoas podem usar a inteligência artificial para orientarem a sua escrita da redação ou de um texto sobre qualquer coisa. Se é que tem um texto a ser escrito sobre um conflito de uma empresa com seus clientes, por exemplo, seus fornecedores, a gente pode ter exatamente o mesmo tipo de recomendação para fazer isso, o que cria, do ponto de vista do aprendizado nos negócios, uma zona de desenvolvimento digital das pessoas e seu entendimento de mundo. Isso é uma brincadeira, obviamente, de André Neves, com a ideia de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que é um dos grandes teóricos da educação. Isso aqui é representado da seguinte forma: esse círculo aqui, dentro do círculo, né, e os limites dele, é o que uma pessoa pode aprender sozinho. A zona de desenvolvimento proximal é que uma pessoa pode aprender quando associada a outras pessoas para aprender em conjunto. A gente, quando olha para o que acontece em Strategia, calma aqui, deixa eu voltar para cá. Isso aqui é uma rede de debates em Strategia, onde as pessoas estão colaborando. Cada ponto vermelho são respostas de pessoas que estão participando de debates em Strategia, e cada ponto verde são comentários às respostas que outras pessoas já deram. Isso aqui é um debate rodando há algum tempo dentro de um grupo que está aprendendo a fazer alguma coisa, e a gente, por esse grafo, consegue analisar exatamente quem está contribuindo e fazendo o quê, usando uma combinação de inteligências artificial, social e individual para a construção coletiva de conhecimento. Os dados que a gente tem em Strategia, ao contrário daqueles que eu mostrei lá no começo, lembrem-se, só 22% das pessoas participavam efetivamente, colaborando para resolver um problema num debate ou numa construção oral numa sala de reunião. Aqui, usando essa plataforma, 76% colaboram. 70% de crença média nas decisões que estão sendo tomadas, com 80% de consenso. Se vocês quiserem ver como isso funciona, esse QR Code é para uma jornada em Strategia sobre o processo de aprendizado e como é que vocês podem participar disso. É só criar um login, a entrada é gratuita, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, professor Silvio. O chat está aberto para perguntas. Quem quiser também abrir o áudio para perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu até tinha separado aqui uma... Eu estava conversando recentemente, professor Silvio, com o Felipe Ferraz, do César School. Um debate que surge quando você fala muito sobre inteligência artificial, todo esse panorama, a gente pensa muito na questão de segurança também, né? E essa questão da inteligência generativa para o futuro. Como é que você está vendo esse caminhar? Olha, inteligência artificial generativa é só mais uma classe de algoritmos. Ela cria uma peculiaridade muito interessante aí, que é uma classe de algoritmos que, em particular, consegue repetir parte do conhecimento, da inteligência
computacional de seres humanos. Ela tem zero de capacidade de socialização, como eu falei antes, e a menos que você desenhe isso, é o que a gente fez dentro de Statista, né? A gente tem algoritmos para fazer ela interagir com as pessoas, e tem, obviamente, zero de capacidade de autonomia. Você pode contaminar esse processo de inteligência artificial de várias formas. Por exemplo, você pode contaminar o processo de treinamento, você pode contaminar o processo de uso, você pode contaminar o processo de tomada de decisão, você pode contaminar vários processos que estão aí, mas a gente conhece esses mecanismos há muito tempo, porque, do ponto de vista de segurança, que foi o que você perguntou no fim, é o mesmo problema de segurança de algoritmos. Algoritmos, por definição, não são completamente seguros. Seres humanos também não, by the way, né? A gente não pode confiar que um ser humano não vai dar uma surtada logo ali na esquina, ou num sushi bar, né, que de repente você não vai ter alguém fazendo sashimi e no minuto seguinte ele não vai cortar o pescoço do cliente que está na frente dele ou dela. Então, não tem muita novidade, não, do ponto de vista de segurança. Tem algumas precauções adicionais, tem, obviamente, algum grau de responsabilização que está indefinido. Eu acho, por exemplo, que a gente não sabe ainda como é que as pessoas vão usar inteligência artificial e para quê, porque você pode dizer, basicamente, o seguinte: pega a entrada que o usuário, cliente, pessoa, colocar aí sim, um canal, né, um canal de entrada qualquer como texto, processe essa informação que está lá, tome uma decisão e haja sobre a sua decisão. Por exemplo, transfira fundos de uma conta para outra. Na hora que você ação, a decisão de inteligências artificiais, veja, generativa é só um detalhe. Generativa é uma classe de inteligências artificiais. Tem muitas outras classes. Eu não acho que a gente devia ficar impressionado com isso, não. Porque eu acho que a gente devia ficar impressionado muito mais, e, ao invés de ficar, não, mas quais são os riscos, não sei o que lá, esqueça, está cheio de risco por todo canto. Não é porque uma coisa é arriscada que a humanidade deixou de usar. Vida e energia nuclear, tá certo? A gente usa, faz parte do contexto e está aí, e teve um efeito colateral de criar bombas atômicas. Aliás, bombas atômicas foram criadas primeiro, como todos nós sabemos aqui. O problema que a gente tem aqui nessa sala é o seguinte: grandes modelos linguísticos representam a obsolescência iminente do profissional criativo mediano e abaixo dele. Profissional criativo mediano, aquele que está lá, e você tem uma dificuldade danada de convencer ele a escrever um texto que presta, esse daí acabou de se tornar obsoleto. Eu posso pegar a encomenda que eu dei para ele escrever e eu escrever diretamente. Eu pego a minha encomenda, que eu vou ter que escrever de qualquer maneira, ponho numa inteligência artificial como Vicunha, Llama, Lambda, Bard ou qualquer outra, e ela me dá esse texto do profissional criativo mediano prontinho. A edição que eu iria fazer no texto dele, eu faço nesse meu. Já está pronto. Isso acabou. Então, essa é a crise que eu acho que a gente vai enfrentar agora. E esse profissional criativo mediano, como eu disse antes, vai de médicos, de diagnósticos, obviamente a gente não chegou em cirurgião ainda, passa por advogados, jornalistas, publicitários, gente de comunicação como nós aqui, todo mundo mais. Perfeito. Temos uma pergunta aqui, Franz. Pode abrir aí o áudio. Bom, professor, falo aqui de Belo Horizonte, uma honra estar aqui nesse painel, aqui conversando com vocês, especialmente com você, porque eu trabalhei 5 anos com divulgação científica pela Fundep, então a gente sabe o quanto que a gente precisa reinventar as formas de comunicação, né, para sair do tradicional. Eu acho que o universo da pesquisa é onde estão levantando as perguntas, né, sobre novas formas de fazer. Porém, eu me sinto um pouco frustrada, porque quando você volta para os sistemas sociais, e você trouxe muito bem uma instituição, que é a instituição de ensino, eu vejo as organizações também no mesmo formato que você nos trouxe sobre os bancos escolares, né? Então, nós temos hoje ambientes com pouquíssima autonomia, né? A gente tem os sistemas hierárquicos, onde, obviamente, você tem aquele processo que ainda continua, que é de você fazer o que é comandado fazer, e a criatividade, ela não é, obviamente, capilarizada como se deveria.
Como profissionais de comunicação, quem tem um megafone e quem pensa nessa inteligência, e como comunicadora há 25 anos, né, hoje eu estou muito mais no desenvolvimento organizacional, porque eu entendi que o lugar de transformar, às vezes, é no outro lugarzinho, né? O profissional de comunicação, muitas das vezes, os bons profissionais, não estou falando de profissionais medianos, que é esse fórum que está aqui, quando vem a demanda, a gente sempre trabalha outras inúmeras maneiras de fazer com que aquela solução não seja uma solução de texto, ou de site, ou digital. Porém, tem várias questões relacionadas ao sistema. O que eu falo é, o que você poderia trazer para a gente de inspiração, projetando o futuro da comunicação, entendendo esses sistemas que já estão ruindo, mas que ainda perdurarão na nossa realidade brasileira? Eu acho que eles perdurarão, Francis, na realidade do mundo inteiro, mas não perdurarão por muito tempo, entendeu? Então, como eu dei o exemplo das fábricas de carruagens, veja, toda empresa tem um destino certo. Se a gente fizer as contas aqui, um dia desse eu fiz uma palestra sobre São Francisco de Assis, que é bastante exótico, considerando que eu sou ateu, mas era sobre São Francisco e inovação, né? Em São Francisco, para a gente fazer uma conta aqui, só há 250 empresas no mundo hoje que foram criadas antes de 1250. Certo? 3 delas foram criadas por ele. 3 delas foram criadas por São Francisco. Uma pessoa criou 1%, mais de 1% de todas as empresas que sobreviveram e que foram criadas antes de 1250, 750, mais de 750 anos. Todo o resto foi para um único lugar. É o grande cemitério do CNPJ. E a minha crença é tranquila aqui. Eu não estou nem preocupado se as empresas vão sobreviver. O que eu quero é que a agência humana sobreviva. A gente tem que subir a nossa barra. A gente tem que aprender novos níveis de performance, muito mais sofisticados do que os que a gente fez até agora. Isso é absolutamente natural, tá certo? Porque se a gente olhar há 100 mil anos, o que era que os humanos faziam? Eles caçavam, pescavam, comiam e tentavam não morrer todo dia. Era só isso que a gente fazia. Nada mais. Olha onde é que a gente está hoje. Isso foi uma subida de barra monumental. As empresas eu não estou nem aí, elas vão falir todas. Ponto final. Podemos ter esperanças em relação a isso. Pouquíssimas vão sobreviver. Se muitas sobrevivessem, a gente tinha dezenas de milhares de empresas aqui agora criadas antes de 1250. E não temos. Né? A gente tinha, por exemplo, todas as empresas que foram criadas na Revolução Industrial estariam aqui. Foram milhões delas, não tem nenhuma quase. Não se preocupa com as empresas, não. Elas vão embora mesmo. Não vai ficar muitas. O que a gente tem que descobrir é o seguinte: qual é o novo tipo de empresa que vai existir na economia do conhecimento, ou ir criar essa empresa, ou se mudar para uma. As legadas já eram. Muito obrigada. Professor Silvio, eu tenho uma pergunta aqui no chat de Simone Freire. Ela bota assim: minhas questões são, como a acessibilidade digital, mais especificamente voltada para as pessoas com deficiência, está sendo trabalhada nas aplicações de inteligência artificial. O senhor acredita que a adoção das diretrizes por parte dos profissionais que estão criando os produtos digitais corretamente apresentados no contexto de diversidade e inclusão? Simone Freire. Uma parte interessante da chegada de tecnologias como ChatGPT, que são naturalmente inclusivas para uma classe de pessoas com problemas dramáticos, é, por exemplo, que se você tem isso em texto, né, já é naturalmente acessível para pessoas que têm problema de fala e audição. É claro. É claro que vai ter problemas para pessoas que têm dificuldade de visão, por exemplo, né? Pessoas que têm zero visão. Claro que vai ter problemas para pessoas que têm deficiências cognitivas, mesmo deficiências cognitivas mais simples. Mas você pode imaginar, no médio prazo, sem querer ser nem utópico, nem distópico, que a gente talvez pudesse ter algum tipo de dispositivo como esse no futuro, e evolui esse aqui, né? Esse dispositivo aqui, a última vez que ele foi modificado, por mais incrível que pareça, foi em 1200.
Essa é a peça de tecnologia mais antiga que esse grupo que está reunido aqui hoje usa. Tá? Vocês não estão usando aí absolutamente nada tão velho quanto um óculos, né? Nero usava cristais para melhorar, ele era míope, né? Usava cristais para melhorar a qualidade da leitura dele, tinha que andar com um pedaço de vidro na mão, literalmente, e hastes foram introduzidas em óculos no norte da Itália ao redor de 1200. Lá para cá não mudou absolutamente nada, mudou os materiais, fizeram isso, aquilo, mas é a mesma porcaria desde sempre. Imagine que a gente pudesse ter o seguinte, ó, vai rolar um implante, e o implante está conectado com inteligência artificial online, né? E eu não vou mais precisar de história, por exemplo. Preciso saber de alguma coisa de história, eu simplesmente arranjo um jeito de piscar meu olho ou de pensar, né? Você tem hoje, sem usar conexão direta textual e ondas de raciocínio, mas você tem hoje como saber o que é que uma pessoa está querendo dizer usando simplesmente as conexões neuronais que estão ativas nessa pessoa, mesmo que ela seja completamente incapaz de pronunciar uma única palavra. Isso já é verdade hoje em laboratório. E a gente tem que olhar para isso num cenário de longo prazo. Tá? Esse grupo aqui ele não vai ter nenhum problema resolvido. A gente só vai ter problemas a mais. Mas imagina daqui a 10 mil anos. Esse pedaço da humanidade que está aqui conosco agora, inclusive nós próprios, não é especial. Nós não somos especiais. Né? É o princípio de Copérnico. Da mesma forma que a Terra não é especial, ela é só mais uma rocha em órbita ao redor de uma estrela de menor porte, inclusive, né? Não tem nada especial nesse sistema solar aqui. Nós, pessoas físicas que estamos nessa reunião aqui, não somos especiais em relação ao resto da humanidade. A humanidade vai estar aqui por milhões de anos, uma forma dela. Então, daqui para frente vão acontecer coisas que, quando olharem para trás, vão ficar tão impressionados conosco como nós ficamos impressionados sobre como é que os humanos sobreviveram a 100 mil anos. Diga, Sheila. Professor, eu fiquei muito impactada com a palavra artificialização, né? E com o que o senhor falou sobre o profissional criativo mediano, né? Fiquei pensando assim, com esse objetivo da agência humana realmente sobreviver, né? Que essa deveria ser a nossa preocupação essencial, eu acho. Para que essa agência humana sobreviva, sendo de nós, nesse momento, né, de alguma forma, cobrado que nós sejamos artífices dessa artificialização, quais as competências que o senhor acha que são necessárias ou que já estão aparecendo aí nesse cenário, que nós precisaríamos desenvolver para superar essa mediocricidade? Veja, Sheila, essa é a pergunta que vai redefinir a humanidade, certo? Ela redefine a humanidade desde o começo, tá? Vamos voltar lá atrás. Tá? Sócrates era contra a escrita, Sheila. Sócrates. Por que ele era contra? Ele era contra pelo seguinte, e o raciocínio dele não tem nenhum erro. Ele era contra a escrita pelo seguinte, ele dizia que se as pessoas aprendessem a ler e a escrever, elas iam diminuir a necessidade que elas teriam pela memória. E isso ia diminuir a agência humana. Muito pelo contrário, né? Exatamente porque a gente aprendeu a ler e escrever, a gente mudou a humanidade inteirinha, né? Quando você escreve, você deslocaliza o seu pensamento no espaço e no tempo, ao mesmo tempo. Eu escrevo alguma coisa, eu mando o meu pensamento para outros lugares, compartilho com outras pessoas que eu jamais compartilharia, e eu mando para o futuro. As pessoas no futuro vão dizer, esse cara aqui escreveu essa coisa, e é totalmente irrelevante, ou é completamente irrelevante, ou tem que ser repensada nesse contexto que a gente está agora. Toda vez que você tem uma transição de fase na história da humanidade, as pessoas entram em colapso sistêmico. O mundo agora se acabou. Não, não se acabou. Se acabou o nosso mundo. Isso é uma frase de Douglas Adams. Douglas Adams dizia que tudo que existe no mundo quando você nasce é absolutamente normal. Então, quem está nascendo hoje está nascendo num mundo que tem inteligência artificial generativa em chatbots. A massa já nasceu assim. Tudo que acontece no mundo entre os seus 0 e o seu último nível de formação, seja ele secundário, universitário, doutorado ou o que for, é fantástico. É uma mega oportunidade para você aprender, empreender, descobrir uma carreira, montar conexões, fazer amizades, montar um novo negócio, assim por diante.
acontece depois desse seu último nível de formação universitária, ou qualquer que seja, é o fim do mundo. Você se preparou para um mundo e o seu mundo se acabou. E isso é o que a gente tem que mudar na transição da economia industrial. Eu fui preparado para processar informação de contabilidade numa empresa estável que estava ali entre 1945 e 1980, mais ou menos, uns 30 anos de estabilidade que a gente teve na economia, pelo menos a estabilidade mais recente, e eu entrei numa nova dinâmica. Eu entrei numa dinâmica que todo dia alguém publica alguma, aspas, ferramenta nova em alguma daquelas dimensões física, social e digital do universo, ou nas dimensões individual, social e artificial da inteligência. Aí a gente vai ter que viver aprendendo. Eu acho que isso é a única coisa que diferencia os humanos de todo o resto. O que aprender para aprender vai depender de cada um. Mas tem uma coisa que a gente tem que aprender, que são fundações. Acho que as pessoas chegam para mim, às vezes, e dizem, professor, olha, eu estou aqui em publicidade, mas eu não quero entender absolutamente nada de lógica. Eu não quero fazer nada desse negócio que tem a ver com algoritmos. Então, olha, uma boa ideia é você se aposentar e plantar alface. Isso enquanto não tem um robô que planta, trata e colhe alface. E a gente vai chegar lá também, mas isso não é prioridade agora. Então, se tem um negócio repetitivo que você pode codificar em software e você tem dificuldade de encontrar humanos para fazer, você vai criar uma máquina para fazer isso, você vai criar um sistema para fazer isso. Eu não sei se vocês percebem, por exemplo, todos já pensaram nessa história, que a gente vai automatizar, antes de automatizar os veículos de uso pessoal do ponto de vista de dirigibilidade, de autonomia, a gente vai automatizar os caminhões de longa distância. Sabe por quê? Porque ninguém quer mais ser motorista de caminhão de longa distância nos principais países do mundo. Se você for levar uma carga de um lado para outro dos Estados Unidos, você vai passar 15 dias fora de casa. Se for no Brasil, por causa da qualidade das estradas e do problema de articulação dos fretes, que a gente não tem plataformas boas para isso, se você sair do Rio Grande do Sul para Roraima com uma carga de móveis, você vai passar 60 dias fora de casa. Quem é que quer esse trabalho nesse grupo aqui? Nós vamos pegar um trabalho que é o seguinte, a gente vai sair para trabalhar um dia de manhã e volta 60 dias depois. Ninguém quer, certo? A gente vai transformar isso em robô. Isso não tem a menor dúvida. Na medida que a gente for subir na barra, a gente vai aprender coisas novas. Que coisas novas? A demanda vai dizer, mas elas envolvem fundações, lógica, de matemática, de computação, de física, de entendimento de grandes grupos de humanos, entendimento de crises de demanda física, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, você pode entender o que está acontecendo na dinâmica de redes sociais sem entender cada elemento das redes sociais olhando para a estrutura da rede. Isso é um resultado que vem da física, vem, por exemplo, da matemática que é usada para resolver equações de mecânica quântica. As pessoas vão ter que entender disso alguma hora, senão eu não quero. Eu não vim para a área de humanas para entender de matemática. Lamento muito. O mundo está sendo transformado em código, por baixo do código tem lógica e matemática. Os engenheiros que estão fazendo isso sabem lógica e matemática. Toda vez que chegar alguma tecnologia no seu espaço de performance, é porque alguém está entendendo a lógica, a matemática, a física, a computação daquele espaço e está começando a interferir nele. Quem não entender dessas bases, dessas fundações, vai ser deslocado, vai sair do seu espaço de trabalho, vai ter que procurar outra coisa para fazer. Professor, então, primeira competência seria a abertura para esses conhecimentos e com relação à própria mudança em si, né? Ter essa abertura. Né? Completamente. Veja, hoje em dia, quem não entender, não estou dizendo que precisa saber fazer os algoritmos, mas quem não entender quais são e como funcionam os algoritmos que definem ou redefinem o seu mercado de trabalho e ação, de ação humana, está em vias de se tornar irrelevante. Isso é um fato. A gente não pode... mas não devia ser assim. Certo, mas é. A gente lamenta muito, mas é. Em outras palavras, aprendam a programar. Tinha mais alguém que levantou a mão? Só um parênteses aqui que me lembrou Harari, né? A Sociedade dos Inúteis, em 2050.
Eu acho que Harari é completamente distópico, está completamente errado. Ele é um excelente historiador e um péssimo futurista. Ele é totalmente sem noção como futurista. Historiador, ele é muito bom, mas o segundo livro dele, já era evidente no segundo livro dele, que é o Homo Deus, é uma porcaria. Eu gosto das provocações. Ele já respondeu. Obrigada. Maravilha. A gente está chegando aqui no horário do fim da nossa reunião. Queria aproveitar para agradecer. Não sei se alguém tem mais algum questionamento para fazer, alguma colocação. Eu tenho. Esse professor é bom demais, gente. Vera Lima, Belo Horizonte. Tem que voltar mais, professor. Deus do céu. Não tem jeito de perguntar nada aí, não. Eu estou ficando nessa turma aqui, ó, dos 42% que não dizem nada, só observam. Muito bom, muito bom. O Pedro levantou a mão ali. Oi, Silvio. Faz muitos anos que a gente se conheceu lá nos eras do Banco Real, enfim, há muitos, muitos anos atrás. Mas é um comentário sobre a tua última fala. Eu, há pouco tempo, tentei aprender a fazer um FizzBuzz, né, que é aquela linguagem de programação simples em Python ali, e pedi para o ChatGPT me ensinar isso. Acho que a gente tem que aprender uma nova língua, né, que é conversar com essas máquinas e com esses algoritmos e aprender como a gente define os prompts direitos para conseguir ter o que a gente quer como resposta. Obrigado pela tua fala. Concordo, Pedro, concordo, mas tem uma coisa que andaram propondo aí com a profissão, que é engenheiro de prompts, que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá certo? Porque 200 milhões de pessoas que estão usando essas máquinas artificiais interativas já sabem fazer isso. Então, isso é a mesma coisa que saber ler e escrever. Saber ler e escrever só é um diferencial competitivo se você souber no nível do João Cabral do Melo Neto, né, do Tamar Vieira Franco, e se você for um literato. Então, eu sei ler e escrever. Uau! Zero. Eu sei escrever prompts, zero também, não adianta de nada. O problema é, o que eu vou fazer com isso? Aí o jogo muda toda vez. Esse é o ponto que a gente tem que se concentrar. Senão, porque eu não sei se eu vou conseguir escrever prompts. Você vai conseguir escrever prompts. Já fez coisa muito mais difícil na sua vida. Todo mundo fez. Veja, escrever prompts é muito mais fácil do que dirigir um veículo. Certeza absoluta disso. É muito mais fácil do que fritar um ovo. Você fritar um ovo bem frito. Eu estava vendo uma vez, acho que foi o Alex Atala, dizendo que ele seleciona os cozinheiros auxiliares do Dom, em São Paulo, né, um dos melhores restaurantes do mundo, fazendo uma coisa extremamente simples, mandando a pessoa fritar um ovo. Aí eu fiquei pensando nesse negócio, porque eu cozinho. Eu digo, como assim fritar um ovo? E aí eu comecei a estudar o problema de fritar ovos. Rapaz, quantidade inimaginável de formas que você pode errar fritando um ovo são assim. É o fim do mundo. Isso mudou a minha forma de cozinhar e mudou a minha forma, principalmente, de fritar ovos. Eu passei meses aqui em casa, todo mundo só comia ovo frito. Vez por outra, meu filho olhava para mim e dizia, não, de novo não. E eu lá tentando achar uma forma de fazer aquele ovo que o Alex Atala estava dizendo que era usado para selecionar cozinheiro. Vai ver, eu fico ultrapassado aqui em tecnologia e eu vou fritar o ovo com o Alex Atala. Maravilha, maravilha, pessoal. Como a gente está no adiantado da hora aqui, professor Silvio, a gente queria agradecer mais uma vez aí o espaço na sua agenda. A gente já vem conversando com o Kilza há um tempo para organizar essa data. Acho que valeu muito a pena a espera e conseguir esse espacinho. E em novos fóruns a gente volta a se falar, volta a gente tem muito a aprender aí com sua experiência. Grande abraço, obrigado a todos e a todas, uma boa tarde e até a próxima.